Vocês já conseguem ver minha tela, pessoal? Sim. Ah, beleza. Bom, então, vamos lá. A gente estava falando na última aula sobre intervalos de confiança para a média, né? Aí até ficou um pouquinho esquisito, eu achei, no final. Ficou um pouquinho difícil de entender, eu imagino. Então, deixa eu voltar um pouquinho e fazer o caso onde sigma é conhecido, mesmo ele não sendo um caso que aparece na prática. Eu acho que só porque acho que ajuda a entender um pouco melhor como é que o intervalo, como é que é a natureza dos intervalos de confiança, como é que funciona. Então vamos lá. A gente tem o seguinte, né? Suponhamos então, a gente pode fazer duas suposições. Então, ah, nossa, que estranho, peraí. Vou voltar para o lugar. Então, vamos supor um dos dois cenários, tá? Ou a gente, no primeiro cenário, a gente tem o xis, todos independentes e identicamente distribuídos, com distribuição normal mi, sigma 2, tá? E aqui vamos supor sigma 2 conhecido, tá? Então, essa hipótese, ela nunca vai acontecer na prática, né? A gente nunca vai saber o valor de sigma 2, mas é só para a gente conseguir fazer as contas e entender um pouco de como funciona o intervalo de confiança. Então, beleza, aqui eu tenho a minha primeira situação. A minha segunda situação é xis independentes com a distribuição não normal, tá? O que é isso? Distribuição não normal é uma distribuição qualquer que não necessariamente é normal, tá? Pode ser que você simplesmente não conheça a distribuição de xi, tá? Ou então que você conhece a distribuição e você sabe que ela não é normal, tá? Então, nesse segundo conjunto de hipóteses, eu tenho, primeiro, xis independentes, com distribuição não normal. A gente também vai ter n grande. Aqui, na verdade, talvez eu deva ser mais preciso aqui. Aqui também é I e D, tá? Independente e identicamente distribuídos. Então, os xis tem que ser sempre independentes e tem que ter a mesma distribuição, tá? Os xis não podem ter, não pode ser tipo o x1 ter uma distribuição, o x2 ter outra, tá? Todas as variáveis aleatórias que compõem a amostra tem que ter a mesma distribuição. A amostra e a população também, tá? E também tem que ser independentes. Mas aqui, ó, eu abro mão da hipótese de normalidade. Mas, bom, em contrapartida, eu preciso que o tamanho de amostra N seja grande. E falta mais alguma coisa. E aqui só por questão de notação, tá? Eu vou denotar o valor esperado de xi como sendo mi e a variância de xi como sendo sigma 2, tá? Isso não quer dizer que xi é normal, tá? Não é porque o valor esperado é mi e a variância é sigma 2 é que é normal. Por exemplo, né, aqui um parêntese. Se eu tiver xi Poisson, por exemplo, nesse segundo conjunto de hipóteses, né, a distribuição é não normal, eu vou supor que eu tenho n grande, que o meu i vai de 1 até n, assim, né? E o n é grande. E aqui eu tenho o valor esperado de xi, eu estou chamando de mi, né? Mas aí quem é mi? Porque como o xi é Poisson lambda, né? Então quem faz o papel de mi é o lambda. E a variância? A variância de xi, eu estou chamando de sigma 2, que também é lambda, né? Porque a variância da Poisson é igual à taxa, tá? Então é isso que representa, tá bom? Aqui eu só deixei de forma um pouco mais geral, em que
a média é μ e a variância é σ2. Mas aí, para cada distribuição de probabilidade que você pega para as suas unidades amostrais, você vai ter um μ e um σ2 distintos em função dos parâmetros daquela distribuição, tá? Bom, então é isso. A gente pode estar ou no universo 1 ou no universo 2. E aqui também a mesma coisa eu vou supor agora, né? Que o σ2 é conhecido. Então, né? Sob 1 ou 2, a gente tem o seguinte. X barra com distribuição aproximadamente normal. Aqui no caso 1, a distribuição não é aproximada, tá? É exatamente normal. Mas, para ser mais conservador possível, eu vou escrever assim. X barra vai ter distribuição aproximadamente normal. Qual é a média de X barra? Bom, a média de X barra a gente já viu que é μ. E a variância de X barra? A gente já viu que é a variância original, né, das unidades amostrais, dividido por N, tá? Então, ó, o que garante que isso vale sob a hipótese 1 é aquele resultado das normais, né? Que se você somar normais e multiplicar normais por constante, você ainda tem uma distribuição normal. E se você não tiver 1, mas tiver 2, o que garante essa distribuição aqui é o TCL, tá? E aí, qual é o caminho? Bom, a gente também pode fazer, né? A gente também pode, ou a partir daqui, né? A gente também pode fazer o seguinte, né? Ou então, melhor e também, né? E também. E também temos x barra menos μ, ou seja, se eu padronizar, né? Se eu padronizar a média amostral, significa que eu vou subtrair da média e vou dividir pelo desvio padrão. O desvio padrão é sigma sobre raiz de n, não é isso? Tá? Então, o que eu estou fazendo é subtraindo da média e dividindo pelo desvio padrão de x barra, tá? Não o desvio padrão da população original. Bom, e aí, se eu fizer essa padronização, eu vou ter aproximadamente, então, né, uma distribuição normal 0,1. Tudo bem? Tá? Porque é isso que a padronização faz. Ela torna uma variável que era normal em uma variável normal padrão. E aí, pessoal, a ideia é a seguinte, é usar essa estatística daqui, né? Estatística não, a gente chama isso aqui de quantidade pivotal, né? Mas é usar isso para construir um intervalo de confiança para mim, tá? Então, olha, é como está feito aqui. Então, a gente tem o seguinte, vai fazer, a gente vai escolher, o objetivo vai ser fazer um intervalo de confiança, e esse intervalo de confiança é um intervalo que com alta probabilidade vai conter um μ, tá? Então, eu vou pegar a minha alta probabilidade, eu vou chamar ela de 1 menos alfa, ou gama, tá? Então, tem autores que preferem chamar de 1 menos alfa, tem autores que preferem chamar de gama, o outro valor. Eu prefiro gama direto. Tá? Esse 1 menos alfa aqui, ele vai fazer sentido mais quando a gente chegar lá na frente, for falar de intervalo de teste de hipótese, né? Aí a gente acaba usando, porque tem uma relação com o alfa que aparece no teste de hipótese. Então, pessoal, funciona da seguinte forma. Eu quero um intervalo que contenha μ com probabilidade gama. Então, vou escrever aqui. Quero obter um intervalo de confiança de probabilidade gama. Melhor assim. Quero obter um intervalo de confiança que contenha
Mi com probabilidade gama. Esse gama é um valor alto. Talvez eu devesse especificar que esse gama está perto de 1, tá? Então, é isso que eu quero fazer. Obter um intervalo de confiança que contenha Mi com probabilidade alta, gama. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar a distribuição da minha normal padrão, que está aqui. Eu vou fazer o seguinte. Aqui dentro, eu vou colocar gama de probabilidade. Bom, já vou fazer o seguinte. Para obter gama de probabilidade no meio dessa densidade Z, né? Que aqui eu estou chamando de x barra menos mi sobre sigma dividido por raiz de n. Isso tem distribuição normal padrão. Aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar um quantio Q, e como eu quero pegar a área do meio, o quantio do lado esquerdo vai ser igual a menos Q, tá? Beleza, pessoal? Então aqui eu tenho o quantio Q de probabilidade e o quantio menos Q, e eu quero pegar esse Q de tal forma que no meio eu tenho, entre menos Q e Q, eu tenho a probabilidade gama, tá? Então, como eu faço isso? Vou escrever aqui o que a gente tem até agora. Então, eu tenho gama, que é uma probabilidade alta, digamos, tá? Que gama seja 0,95. Tá? Podiam ser outros valores, mas é a gente que fixa o valor de gama. Então, vamos supor que gama seja 0,95. Aí eu vou começar, pessoal, da seguinte forma, tá? Eu vou pegar e vou fazer nessa distribuição aqui de Z, que nada mais é do que x barra menos mi sobre sigma dividido por raiz de n. Então, eu quero que o gama seja a probabilidade dessa quantidade estar entre menos Q e Q, tá bom? Então, é isso que eu fiz. Foi isso que eu fiz, agora eu quero saber qual o valor de Q, que deixa a gama aqui dentro, tá? Eu vou fazer para um gama geral, apesar do nosso gama aqui ser 0,95, mas é só para mostrar a relação entre Q e gama. Então, o que acontece? Se aqui é gama, né? Aqui desse lado, então aqui é gama, né? Então, sobrou um menos gama para vir para cá e para vir para cá. Então, para cá tem que vir um menos gama dividido por 2, não é isso? E aqui tem que vir um menos gama dividido por 2 também, não é isso? Esse aqui é a gama, do lado de fora, dessa parte do meio aqui, é o menos gama. Como essas duas áreas são iguais, e elas têm que somar um menos gama, é porque essa tem que ser um menos gama dividido por 2, e essa tem que ser um menos gama dividido por 2. Aí, pessoal, beleza, né? Agora, basta para eu achar o valor de Q, esse é o valor que acumula à esquerda uma probabilidade igual a 1 menos isso, ou isso mais isso, tá? Então, aqui eu vou acumular quanto de probabilidade? Eu vou somar essa área com essa, tá? Por exemplo. Então, vai dar 1 menos gama sobre 2 mais gama, não é isso? Então, vai dar 1 menos gama mais 2 gama sobre 2, tá? Aqui eu coloquei, fiz o MMC aqui, e aí deu 2, blá, 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 fica 2 sobre gama, não, 2 gama sobre 2, e aí soma vai ficar desse jeito. Então, no final das contas, eu obtive 1 mais gama sobre 2, tá? Ou seja, né, quem é o Q? O Q deixa à esquerda 1 menos gama, 1 mais gama sobre 2 de probabilidade. Ou seja, o Q é um quantio, então o Q enorme, né? Que deixa quanto de probabilidade à esquerda? 1 mais gama sobre 2. Então, se eu quiser saber o valor de Q, basta eu rodar essa funçãozinha aqui no R, tá bom? Então, ao invés de pegar esse valor lá no R agora, eu vou para o valor de gama igual a 0,95, eu vou deixar aqui, tá? Só anotado. Depois eu vejo quanto é que dá esse valor, tá? Então, ok. Descobri o valor de Q, tá?
vai ser o que retornar que é enorme de 1 mais gama sobre 2, onde gama é 0,95. Aí eu vou prosseguir, porque eu ainda não obtive o tal intervalo, né, que vai conter mi com probabilidade gama. Para eu obter esse intervalo, eu vou querer o seguinte, eu vou querer que o mi esteja no meio dessas duas desigualdades, tá? Então eu vou isolar tudo que não tem mi, vou deixar tudo que não tem mi para os lados, e o mi eu vou deixar sozinho aqui no meio, porque aí eu vou ter uma expressão menor do que mi, maior do que outra expressão. Então, esses extremos é que vão formar um intervalo, tá? Eu vou mostrar para vocês. Então, a gente vai ter o quê? Bom, primeiro passo, eu quero tirar esse cara daqui. Vai deixar só um mi dentro. Então, eu vou fazer, multiplicar os três lados por sigma sobre raiz de n. Aqui, x barra menos mi. E aqui, e sigma dividido por raiz de n. Ah, beleza. Agora, se eu subtrair dos três lados o x barra, eu vou obter menos x barra, menos que sigma sobre raiz de n, menor. Aí aqui o x barra subtrair, né? Então vai sumir, vai dar só menos mi, menor do que, aí aqui eu vou subtrair x barra, né? Então menos x barra mais que sigma dividido por raiz de n. Ok, agora só o que eu preciso fazer é multiplicar tudo por menos 1, porque aí vai sair esse menos, né? Então vai ficar x barra mais que sigma sobre raiz de n maior que mi, maior do que x barra menos que sigma sobre raiz de n, tá? Lembrando, né, pessoal, que se eu multiplicar por menos 1, eu tenho que trocar o sinal das desigualdades. A gente falou sobre isso na aula passada. Bom, então beleza, né? Eu obtive aqui o meu intervalo. Aí, como eu gosto de colocar primeiro o menor valor para aparecer na expressão, eu vou escrever primeiro esse aqui, x barra menos que sigma sobre raiz de n, menor do que mi, menor do que x barra mais que sigma sobre raiz de n, tá? Então, daqui para cá não fiz nada, tá bom, pessoal? Eu só escrevi na ordem que eu acho mais conveniente, que é escrever primeiro o menor número, depois o número do meio e depois o maior número. Aí, logicamente, eu tenho que reinverter as desigualdades, tá bom? Então, no final das contas, eu obtive um intervalo que contém o mi com probabilidade 0,95, né? Que é uma probabilidade alta. Vamos lá, deixa eu mostrar para vocês. Essa probabilidade aqui é a mesma coisa que eu escrevi assim, ó, probabilidade de mi pertencer ao intervalo x barra menos que sigma sobre raiz de n, x barra mais que sigma dividido por raiz de n, não é isso? Tá? Eu escrever que mi é maior do que esse número e menor do que esse número, significa que mi pertence ao intervalo x barra menos que sigma sobre raiz de n, x barra mais que sigma sobre raiz de n. Tudo bem? Então, pessoal, vai acontecer o seguinte. Eu consegui, no final das contas, obter um intervalo que, com alta probabilidade, contém o mi, o verdadeiro valor da média. E eu posso usar esse intervalo para reportar incerteza na estimação de mi, não é? Repara o seguinte, esse intervalo aqui, ele é calculável, tá? Calculável assim, entre aspas, né? Por quê? Ele vai depender de quem para poder calcular? X barra, que é a média da amostra, beleza. Vai depender de que eu já mostrei aqui como é que calcula, né? Basta fazer que é norma 1 mais gama sobre 2, onde gama é essa quantidade 0,95, é essa probabilidade alta, que a gente chama de nível de confiança. Vou até escrever aqui, ó, gama considerado nível de confiança do intervalo, tá? Então, esse Q aqui também está conhecido. O N, que é o tamanho de amostra, também é conhecido.
O sigma, na vida real, a gente não conhece, mas para todos os efeitos, né, aqui para esse exemplo didático, a gente está assumindo que sigma 2 é conhecido, então a gente também consegue calcular essa quantidade aqui. Mas eu vou colocar até com asterisco, tá, para que fique sempre na cabeça que na prática a gente não vai saber o valor de sigma. Então, pessoal, com isso a gente consegue calcular um intervalo que com uma alta probabilidade vai conter o μ. É só substituir os valores, tá? Alguém ficou com alguma dúvida, pessoal, nessas contas? Em alguma das etapas, para fazer a dedução do intervalo? Alguma coisa não ficou hipóteses? Por aqui, tranquilo, professor. Beleza? Tá. Então, vamos lá. Aqui eu só coloquei um pouco as contas, tá? Mas aqui está muito resumido, eu acho. Mas são as mesmas contas que eu coloquei lá em cima, tá? Menos que x barra menos μ dividido por raiz de sigma 2 sobre n. Aí aqui eu já fiz direto, tá? Multipliquei todos os lados por isso, e depois subtraí o x barra, e depois multipliquei por menos para ficar com essa expressão. Deixa eu ver se eu tenho dados. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer primeiro esses dados aqui, esse exemplo, e depois vou voltar lá para mostrar para vocês aquele gráfico. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos voltar lá para aquele exemplo das pinças dos escorpiões, em que na amostra a gente tinha observado x barra igual a 48,2. O sigma, a gente estava supondo que o sigma era igual a 1,8. E aí a gente fixou como nível de confiança gama o valor 0,95. Tá? E o n, que era o tamanho de amostra, era igual a 10. Então, beleza, esse é o conjunto de valores que eu vou usar para fazer o intervalo. Então, o intervalo de confiança, para mim, de 95%, a gente denota assim, tá? Esse intervalo de confiança, ele vai ser igual a... É só substituir os valores, né? Aqui vai entrar 48,2 menos... Quem é o valor de quê? O valor de que a gente não obteve, né? Vamos voltar lá. Ó, o valor de que é o quantio... Vou pegar aqui. É o Q enorme. 1 mais 0,95 dividido por 2. Ups. Não é isso? Então, obtive, vou anotar aqui para não esquecer, 1,9, vou arredondar para duas casas, tá? Então, vai dar 1,96. Não preciso fechar, vou deixar aqui aberto. Que ainda posso usar o R depois. Então, o que deu 1,96 que multiplica sigma, 1,8, dividido por raiz de 10. Bom, aí o segundo extremo do intervalo eu vou colocar aqui embaixo. Nota que o segundo extremo é igual ao primeiro, só que aqui é mais ao invés de menos. Tá? Então é isso, né, pessoal? Aí agora é só fazer as contas. Vamos lá. Vamos fazer as contas aqui para obter o intervalo. Então, aqui eu vou fazer o seguinte. Eu vou obter 48
1,2 menos 1,96, que multiplica 1,8 dividido por raiz quadrada de n. N é 10, né? Agora aqui, para o outro extremo, é só trocar o menos por mais. Então, nosso intervalo de confiança ficou sendo 47,08 e 49,31. Tá? Então, pessoal, vou voltar lá para baixo. A gente conferir se tinha dado isso mesmo. Foi isso, né? 47,08, 4,30. Aqui 32 porque ficou mais próximo de 32 do que 31, tem razão. Porque deu 31,5 alguma coisa. Então, se eu for arredondar para duas casas, é melhor arredondar para 32 do que para 31, tá? Então é isso. Com essas estimativas, né, nota o seguinte. Antes da gente ver intervalo de confiança, quando a gente falava assim, eu quero estimar o Mi, a gente só fazia o seguinte, calculava o x barra, e aí o que a gente podia pensar era, então eu vou estimar o Mi como sendo esse valor aqui, porque foi o valor que eu observei de x barra. Ok, a gente pode fazer isso, dizer que a estimativa de Mi é 48,2. Mas se a gente não tiver uma incerteza, né, associada a essa estimativa, fica bem vago o processo, né? Porque a gente sabe que a média populacional não vai ser igual à média amostral. A gente precisa de alguma medida de incerteza, né, que lide com, ok, eu imagino que o Mi seja aproximadamente igual ao x barra que eu observei, mas eu quero saber quais valores de Mi são plausíveis, né? Por exemplo, será que 48 é um valor plausível? Será que 47 é um valor plausível para mim, tendo como base o x barra de 48,2 que eu observei? Tá? Então, o que ajuda a gente a definir se esses valores são plausíveis ou não para mim é um intervalo de confiança. Tá? Então, quando eu venho aqui e olho o intervalo de confiança, pela conta que eu fiz anteriormente, eu sei que intervalos desse tipo têm Mi com probabilidade de 95%. Ou seja, 95% das vezes que eu for fazer um intervalo de confiança para mim, esse intervalo vai retornar um intervalo que contém, de fato, o verdadeiro valor de mim. Então, associado, se eu olhar para esse intervalo aqui, olha como ficou mais informativo o meu processo de estimativa. Porque eu vou dizer que eu vou estimar o Mi como 48,2, mas eu também reporto o intervalo. Eu digo o seguinte, olha, meu intervalo de confiança para mim é 47,08 e 49,32. Isso significa que eu confio, né, com alto grau de confiabilidade, que o Mi pertence a esse intervalo. Então, eu já sei, beleza, então isso quer dizer que o verdadeiro valor de Mi deve estar entre 47,08 e 49,32. Então, eu não só reporto uma estimativa pontual, como também reporto um intervalo de valores que com alta probabilidade deve conter o Mi, tá bom? Esse alta probabilidade, ele diz respeito a ele tem a ver com essa figura daqui, né, que ela ilustra bem o processo, tá? Repara só, eu tenho essa igualdade aqui, né, isso aqui era igual a 0,95. Então, isso que está aqui dentro é um evento, certo? Porque, enfim, ele tem probabilidade, então tudo que tem probabilidade é um evento. Então, nesse evento aqui, ele tem que envolver alguma coisa que é aleatória, certo? Não, e vamos pensar aqui, o que é aleatório nesse evento aqui? O Mi é aleatório? Não, né? Porque o Mi, ele é um valor fixo, está lá, é a média da população. Se você for olhar todo mundo e ver a média, você vai descobrir qual é o valor de Mi. Então, Mi não é aleatório. O que é aleatório? Também não. O que é um valor numérico? O sigma é aleatório? Também não. Raiz de n é aleatório? Não. A única coisa aleatória é x barra.
porque x barra depende da amostra e a amostra é aleatória, então x barra é aleatório também. Como x barra é a única coisa que é aleatória, né, nesse intervalo, nesse evento aqui, então o que é aleatório, gente, é um intervalo, tá? Não é o mi. Às vezes, lá na frente, a gente, conforme vai fazendo, trabalhando mais com intervalo de confiança, de repente a gente acaba esquecendo algumas coisas, né, e acaba perdendo isso de vista. Mas não é para, mas tem que sempre prestar atenção com isso. O intervalo é que é aleatório, né, e o mi é um valor fixo. Então, vamos olhar para esse desenho aqui e entender mais ou menos esse ponto, né, do intervalo ser aleatório. Aqui acontece o seguinte, esse é de um exemplo, né, do livro do Pagano, que é aquele Princípios de Bioestatística. Eu gosto bastante desse livro, acho ele bem legal. E aí, no livro tem essa figurinha aqui. Né? Essa figura ilustra o seguinte, né? Ilustra uma população, amostras coletadas, todas de tamanho 12, de uma população com média 211 e variância 46 ao quadrado, tá? Ou seja, o desvio padrão é 46. E aqui os autores colocaram na linha horizontal o 211. Então aqui tá o valor de mi, que é igual a 211. Tá? É essa linha horizontal aqui. Então, essa linha está fixa. E aí, qual foi o experimento que eles fizeram? Eles fizeram o seguinte, olha, vamos gerar vários intervalos de confiança, várias amostras de tamanho 12, a partir dessa normal, e cada amostra vai retornar um intervalo de confiança. Então, ó, aqui eu tenho meu primeiro intervalo de confiança, aqui eu tenho o segundo intervalo de confiança, aqui eu tenho o terceiro, e assim sucessivamente. Então, eles geraram várias amostras, todas de tamanho 12, e aí, para cada uma delas, calcularam esse intervalo aqui, para cada uma dessas amostras. E aí, o que vai acontecer, né? Como, por construção, nossos intervalos de confiança contêm o verdadeiro valor de μ com probabilidade de 95%, isso quer dizer que aproximadamente 95% dos intervalos que a gente fizer, né, um dos intervalos de confiança para mim que a gente fizer, 95% deles vão conter o verdadeiro valor de μ e 5% não. Então, se vocês olharem aqui, ó, alguns valores, para alguns intervalos, eles não estão contendo o verdadeiro valor de μ. Por exemplo, todos esses que estão com bolinha, tá vendo? Eles não estão contendo o verdadeiro valor de μ. Né? E isso é normal, tá? É normal porque é do procedimento. Pelo procedimento, a gente fixou que queria uma probabilidade de 95%, então os intervalos acabaram, eles vão conter ou não o μ com probabilidade de 95%. Então, com uma chance de 95%, o intervalo vai conter o μ, e 5% dos intervalos não vão conter, que são justamente essas bolinhas aqui, esses intervalos marcados. Então, o que vai acontecer na prática? Né? Na prática, a gente sempre vai ter uma amostra só. Por exemplo, a gente coletaria uma amostra de tamanho 12 e a gente faria um intervalo de confiança. É o máximo que a gente pode fazer. Tá? A gente não consegue fazer múltiplos intervalos com base em uma amostra só. E aí a gente fica naquela encruzilhada, né? A gente tem que definir. Pô, será que esse intervalo que eu calculei é um intervalo que realmente contém μ, ou será que ele é um dos intervalos que não contém μ? É um processo de decisão que você tem que tomar. Bom, a decisão lógica é acreditar que aquele intervalo que você fez contém, de fato, o verdadeiro valor de μ, porque associada a essa decisão, eu tenho uma probabilidade de 95%, enquanto que a chance do aquele intervalo não conter o μ seria de 5%. Então, eu vou confiar que o intervalo que eu obtive é um daqueles que, de fato, contém μ. Tudo bem? Então, é por isso que chama intervalo de confiança, porque a gente precisa ter a confiança de que aquele intervalo que a gente obteve é um dos que, de fato, contém μ. Tá? Alguma dúvida, pessoal, nessa interpretação, na figura ou no procedimento em Professor, si? Oi, pode falar. eu não entendi muito bem. Todas essa amostra de tamanho 12, Hum.
E, acho que só isso mesmo. Tá. Então, bom, o que ele fez foi o seguinte, ele pegou aqui, talvez se eu fizer um desenho fique mais fácil. Ele pegou, então, primeiro um x1, x2, até x12. Então, isso aqui era a minha primeira amostra, né? Com essa amostra, você vai obter um x barra, e aí você consegue substituir o x barra aqui, ó, e fazer um intervalo de confiança. Então, isso aqui vai retornar um intervalo de confiança, que eu vou chamar, um IC para mim, de 95%. Tá? E aqui eu vou colocar um 1 embaixo, tá? Só para dizer que é o primeiro intervalo de confiança, tudo bem? Então, isso aqui é para uma amostra, ou para que eu vou chamar de amostra 1. Então, para essa amostra, ele construiu um intervalo de confiança, que foi esse intervalo aqui. É porque aqui a figura ela está na horizontal, tá? Mas você pode imaginar a figura como se fosse na vertical. Esse valor aqui é o extremo da esquerda do intervalo, que seria, por exemplo, no nosso caso, o 47,08, e esse valor aqui de cima seria o segundo valor do intervalo. Tá? Então, isso vai obter o primeiro intervalo de confiança. Aqui, como ele queria obter múltiplos, né, ele acabou simulando os dados. Então, ele simulou essa amostra aqui, veio tudo dessa normal. Da normal, todas essas amostras, né, vieram dessa normal com média 211 e variância ou desvio padrão igual a 46. Tá? Então, aqui foi quando ele obteve o XIs dele. E aí, cada amostra vai retornar um intervalo. Então, aqui embaixo, eu vou ter uma outra amostra, vou colocar assim, vou botar um 1 aqui em cima, para indicar que tudo é a primeira amostra de tamanho 12. E aí ele vai obter também a segunda amostra. Professor, Foi. mas então esses 12 números, eles seriam Hum? aleatórios ou eles seriam em sequência, seriam os mesmos números? Não, não, são aleatórios. Ó, o que ele fez foi literalmente o seguinte. Vou até replicar para você os casos aqui. Vou fazer assim. Eu vou gerar a amostra 1, tá? Igual a R enorme. Lembra que esse R aqui é para número aleatório. Então, vou gerar aleatoriamente da normal 211. Desculpa. Vamos supor que eu quero gerar 12 valores da normal, cuja média é 211 e o desvio é 46, para fazer igual que ele fez ali, tá? Então, bom, vou rodar aqui. Vou mostrar para você o que é a amostra 1. São esses valores aleatórios que ele gerou usando R ou usando qualquer programa que ele tenha lá que gere valores da normal. Se eu quiser visualizá-lo, eu posso fazer o seguinte, eu posso mostrar no histograma. Tá vendo? Esse histograma ficou horrível, né? Porque, obviamente, eu tenho poucos valores. Deixa eu botar... vai ficar bem ruim. Se eu fizesse, deixa eu mostrar, sei lá, se eu tivesse 1000. Tá vendo? Com mais valores... Sim. Agora eu fico mais perto de 211, que era a média, né? Isso, isso. O outro também não ficou longe. É que o formato que não tem nada a ver com a normal, né? Mas tudo bem, porque são 12 valores, né? Como a normal é contínua, você fazer um histograma contínuo com 12 valores não vai rolar, né? Fica sempre essa coisa esquisita, né? Mas foi o que ele fez. Então, ele não tem nenhum problema, tá? Ele está gerando da normal, então eu sei que mesmo sendo 12 valores, eles vêm da normal de fato, porque veio de um gerador da normal. Olha, outro histograma. Se eu fizer de novo, muda, outro histograma. E cada vez essa amostra vai mudando, entendeu? Então, ó, eu posso fazer o seguinte, eu posso ter uma amostra 1, uma amostra 2, uma amostra 3 e uma amostra 4. E aí eu posso gerar os histogramas de cada uma delas.
Por exemplo, só para ilustrar. Ó, da amostra 1 está assim, a amostra 2 está assim, a amostra 3, a amostra 4, todas essas têm tamanho 12, né? Se você for olhar, os valores numéricos também vão ser diferentes. Ó, vou colocar aqui embaixo. Amostra 1, amostra 2, tá? Então, cada amostra Professor, dessa vai ter seus próprios valores. Oi. sim. E aí o que você estava dizendo é que 95% dessas amostras vão ter a média. Vão conter a verdadeira média, que é a 211. Por construção, não é isso? Não, calma, vão Hum. conter. A média delas vai ser nesse intervalo de confiança, né? Não a média delas, porque a média das amostras é o x barra. A média é a média da população que eu quero. Que eu quero saber se essa média está no intervalo ou não. O x barra, que é a média da amostra, sempre vai estar no intervalo. Porque o intervalo é x barra, a parte da esquerda é x barra menos uma coisa, e a parte da direita é o x barra mais a mesma coisa. Então o x barra vai estar sempre no meio. Então, assim, x barra sempre está dentro do intervalo de confiança. Sim, Mas o entendi. i pode ser que não esteja. Tudo bem? Aí eu vou fazer o seguinte. Eu Então, vou. Ah, professor, a ideia, só para ver se eu uhum, entendi, então, a ideia é que quando você pega uma amostra dessa, hum, é, a média, no caso de você fez uma amostra, né? A aham. média de uma amostra vai estar entre esse intervalo, dentro desse intervalo de confiança. Isso, a média daquela primeira amostra sempre vai estar no intervalo, da segunda também, da terceira. Isso. Aí quando você faz 100, 5 não estão, Isso, nesse em caso. média, né? Pode ser que quatro não estejam, por aleatoriedade. Tá Mas, bom. é, Obrigado. tudo Entendi. bem? Beleza. Bem Tá? legal. Eu adorei os exemplos do histograma. Ah, que bom. Deixa eu só mostrar mais uma coisa para tentar deixar claro, né? Eu vou fazer aqui o seguinte, eu vou fazer uma função que faz os intervalos para poder mostrar para vocês. O meu sigma aqui era 46. O meu n era 12, né? Falta o quê? O valor de quê? Esse valor de quê? Eu quero colocar 1,96, que é o valor que a gente obteve aqui, tá? Que é aquele valor do contínuo. Ele está associado ao nível de confiança, esse Q aqui. Como os intervalos que ele está fazendo também são de 95% de confiança, o meu Q vai poder ser 1,6. Tá? Então, com isso, eu posso retornar o seguinte. Posso criar um objeto chamado C, que ele tem dois valores nele. O primeiro valor é x barra menos Q vezes sigma dividido por raiz de n. Que eu coloquei essa fórmula, tá? X barra menos Q, que multiplica sigma e divide pelo desvio padrão. Desculpe, divide pela raiz quadrada de n. O segundo valor vai ser a mesma coisa, só que mais ao invés de menos. Então, esse objeto IC, ele vai conter os extremos do intervalo, tá? Então, eu vou criar aqui uma função, vou dizer assim, IC igual function. Essa função vai receber uma amostra e ela vai fazer isso que está aqui embaixo. Eu também posso pedir para retornar, então eu quero que ele retorne o valor do IC. Não precisa se preocupar muito com exatamente como eu escrevi, não, tá, pessoal? É só para ter a ideia de que o que essa função aqui vai fazer é retornar o intervalo de confiança para aquela amostra que eu vou passar. Então, eu vou colocar essa função aqui no R. Agora, eu posso fazer o seguinte, ó. Eu posso fazer o intervalo de confiança. Esse C virou uma função agora que eu inventei. Então, eu quero o intervalo de confiança para a amostra 1.
Pronto, ele fez para mim, tá vendo? Eu posso fazer agora o intervalo de confiança para a amostra 2. Posso fazer para a amostra 3. Então, repara que, qual era a média, né? 211. Até agora, todos os intervalos contiveram o verdadeiro valor de 211, né? Mas, se eu for fazendo, né, para várias amostras, vou fazer para a amostra 4. Uma hora vai aparecer uma amostra que não vai conter, tá? Isso aqui vai acontecer, em geral, uma vez a cada umas 20 amostras que a gente gerar, que são 5%, né? Então, ele está fazendo assim, tá vendo? Cada amostra gerou um intervalo diferente. E aí ele colocou esses intervalos todos alinhadinhos, um depois do outro, para ver quantos que continham e quantos que não continham, tá? Então, pessoal, é só, se a gente quiser, né, pode ficar fazendo aqui umas tentativas e erros, algumas tentativas para tentar descobrir, né? Para tentar achar um intervalo que não vai conter. Tá? Mas a gente sabe que a probabilidade do intervalo conter o verdadeiro valor, de μ, no caso, vai ser igual a 95%. Tá? Alguma dúvida nesse experimento? Então, é só para ter em mente, pessoal, que a probabilidade está associada a um intervalo. É um intervalo que é aleatório, né? E ele tem uma probabilidade de conter a verdadeira média lá dentro dele, a verdadeira média populacional dentro dele, ou não. A probabilidade de conter a verdadeira média, sempre por construção, vai ser um valor bem alto. Tá? Alguma dúvida ainda nesse ponto? Aí eu só ia aqui colocar as outras amostras, tá? Então, aqui seria para a amostra 2 e assim sucessivamente. Tá? Bom, aí eu quero então aproveitar, né, a gente já tendo visto essa parte que é mais simples, que é no intervalo quando o sigma é conhecido, para fazer o caso sigma desconhecido. E aí eu acho que no final das contas acabou valendo a pena, né, ter feito o caso mais fácil. Vamos olhar o seguinte, pessoal. Anteriormente aqui, quando a gente começou a fazer nossas contas, né, o que a gente usou? A gente usou esse fato, né? Tudo partiu daqui, mais ou menos. Né? Porque a gente se baseou nesse fato aqui, e aí começou a partir dele, tendo distribuição normal 0,1, a gente obteve os valores de Q, né? Eu mostrei lá como é que eu obtinha, em função do nível de confiança gama, e aí a gente fez as contas para tirar o sigma, blá, blá, deixar um mi, só o mi do lado no meio. Né? E aí tem um problema que nessa expressão aparece quem? Aparece o sigma. Esse sigma aqui, ele é desconhecido, né? Ele é o desvio padrão da população toda. Então, para eu saber o valor disso, eu preciso conhecer, eu preciso fazer o desvio usando toda a população. E, em geral, vai ser impossível, ou então extremamente custoso. Então, esse é o problema. E o problema apareceu porque eu usei uma quantidade pivotal aqui que envolve um cara que é desconhecido, tá? E, então, o que acontece? É isso que gerou aquele problema de obter um intervalo que depende de sigma no final, né? Porque, olha só, o fato do sigma estar aqui fez com que ele se arrastasse pela conta e fosse parar, ó, no intervalo. Então, esse aqui foi o problema. E aí, bom, como é que a gente poderia contornar isso, né, para ter um intervalo que é calculável na prática? Bom, a gente poderia, ao invés de colocar sigma aqui, a gente poderia colocar o S, né, que é o desvio amostral. E a gente pode fazer isso, né? Então, é isso que é feito quando a gente considera o caso que sigma é desconhecido. Tá vendo? Aqui, na minha quantidade pivotal, né, ao invés de aparecer o sigma 2 dentro da raiz, ou o sigma do lado de fora, aparece o S2 dentro da raiz, que é a variância amostral. Esse S2 eu consigo calcular, tá?
Bom, e aí, mas é só fazer isso e aí construir um intervalo? Não. Por quê? Porque se eu colocar o S aqui, eu não vou ter mais a distribuição normal 0,1 e não vou conseguir calcular os Qs, né? Eu não vou poder usar mais a normal para calcular os valores de Q. Então, o que a gente faz é o seguinte. Existe um resultado na estatística que diz que se você pega a padronização e troca o sigma por S, a sua distribuição não é mais normal 0,1, ela é T de student. Ou seja, se você fizer essa padronização trocando onde aparece o desvio pelo desvio amostral, a sua variável resultante tem distribuição que não é normal 0,1 mais. Ela é T de student, com n-1 graus de liberdade. Então, o que aparece aqui dentro é o parâmetro da T de student, que é o número de graus de liberdade. Tá? Número de graus de liberdade. Tá? Bom, e aí vamos ver como é que é essa distribuição, porque para a gente fazer o intervalo de confiança, a gente vai precisar pedir valores para essa distribuição. Vamos lá. Então, nada mais natural, né, do que comparar as duas coisas, comparar a normal com a T. Por quê? Porque antes a gente pegava esses quantis aqui, esses valores aqui, na normal. Agora a gente vai ter que pegar na T. Então vamos ver o que mudou, né? O que muda da T em comparação com a normal. Bom, a T de student, ela também é simétrica em torno de 0, só que ela é mais dispersa que a normal. Ou seja, a variância mais dispersa que a normal padrão, tá? Isso quer dizer que as caudas são mais largas ou mais pesadas, ou então também quer dizer que a T de student é um pouco mais, tem uma massa de probabilidade maior nos valores mais extremos, tá? Será que faz sentido isso? Bom, a princípio faz, né? Por quê? Aqui, a normal, que era obtida através da padronização, ela só tem um fator aleatório, que é o x barra. Na T, eu obtinha fazendo x barra menos mi dividido por S sobre raiz de n. Aqui tem duas quantidades aleatórias, uma aqui e outra aqui, que é a média amostral e desvio amostral. Como aqui tem duas fontes de aleatoriedade, o T tem acaba tendo mais dispersão que o Z, porque só tem uma fonte de aleatoriedade. Isso se reflete na distribuição T de student, tá? Então, quando a gente olha para a distribuição T de student, vamos comparar aqui. Em preto, vou colocar aqui, né, T de student, com o seu número de graus de liberdade, que é esse valor de V aqui. Tá? Então, quando V é mais infinito, existe um resultado que diz assim, quanto maior for o grau de liberdade da T de student, mais ela se parece com a normal 0,1. Isso quer dizer o quê? Que a T de student com infinitos graus de liberdade é igual a uma normal 0,1. Tá? Então, quanto maior a quantidade de graus de liberdade, mais próximo é da normal 0,1. Então, aqui nesse gráfico, onde está indicado que o número de graus de liberdade é mais infinito, eu posso ver como sendo a densidade da normal padrão. Então, aqui em preto eu tenho a densidade da normal padrão, todas as outras cores são T de students, tá? Então, olha só o que está acontecendo. Repara, vamos olhar aqui, né, deixa eu trocar de cor para não confundir, vou botar um vermelho. Então, repara no que está acontecendo nas caudas. Tá? Então, você vai obter as caudas aqui do lado esquerdo. Se eu for olhar aqui, quem tem a cauda mais pesada é a T de student com 1 grau de liberdade. Em seguida, a T de student com 2, com 5. Tá? Mais pesada quer dizer o quê? Com mais massa de probabilidade. E como o laranja está em cima, quer dizer que o laranja tem mais probabilidade. Tá? Ou seja, na T de student com 1 grau de liberdade, eu tenho uma massa de probabilidade maior nas caudas. Tá? Então, é isso que vai acontecer. Quando eu troco uma normal 0,1
por uma T-student com seus graus de liberdade aqui, o que eu vou ter é uma distribuição que é mais simétrica, que é mais dispersa ao redor da média. Tá? Então, esse é o preço que eu tenho que pagar por fazer essa troca do sigma pelo S. Tá? E aí, vamos ver alguns exemplos aqui pelo R. Né? No R, lembra lá que a gente pedia, por exemplo, P norme de, sei lá, 2, recalculava a probabilidade acumulada no 2. Agora, na T de student, funciona da mesma forma. Então, a função é PT, por exemplo, para fazer a probabilidade acumulada até aquele ponto. Então, PT de 2 vai dar... tem que dizer o número de graus de liberdade, que é degrees of freedom, aí ele bota DF, né? Então, se eu quiser 1 grau de liberdade, olha quanto que acumulou de probabilidade até o 2. Acumulou 0,85, tá? Se eu quisesse saber quanto de probabilidade ele acumula até o 3, 0,89. Só por comparação, vamos ver na normal. Quanto que a normal padrão acumula até o 3? Quase 1 de probabilidade. Né? Vê que está bem diferente. Na T-student, para eu chegar em 0,99, tá vendo? Eu tenho que aumentar muito o valor de corte. Olha, eu estou no 6 e ainda nem cheguei lá. Vou botar no 10. No 10 eu ainda nem cheguei. Enquanto que na normal padrão, eu acho que nunca eu vi uma normal padrão retornar um valor de 10, né? Acaba não acontecendo, tá? Deixa eu mostrar, talvez, fazer o seguinte. Vou pegar uma amostra da normal com tamanho 1000. Agora eu vou pegar uma amostra da T. Então, aqui é RT. O primeiro valor é quantas amostras eu quero, né? Qual o tamanho da amostra. E o segundo, que é o número de graus de liberdade. Eu vou botar 2 graus de liberdade. Tá? E aí vou fazer o histograma. Aqui está o histograma da normal. Tá? Então, isso aqui foi uma amostra que veio da normal padrão. E agora eu vou fazer a amostra que vem da T. Nota que ela vai de -3 até 3 e pouquinho. E agora, a amostra que eu vou fazer da T... Olha como ficou bem mais esquisito, né? Quer dizer, a maioria dos valores está próximo de 0, mas eu, eventualmente, observo valores bem longe de 0. Né? Por exemplo, 30. Eu nunca observaria um 30 ou algo próximo de 30 na normal padrão. Né? Só na T. Isso acontece por quê? Porque a T tem caudas mais pesadas. Né? Ela ainda, a T reserva uma certa probabilidade relativamente alta para os extremos, né? Para virem valores mais extremos. E isso está relacionado com o número de graus de liberdade. Se eu pegar uma amostra com número de graus de liberdade igual a 2000, por exemplo, a gente vai ver que o histograma vai ficar bem parecido com a normal. Ó, então agora eu colei por cima, né? A minha amostra T agora tem... a amostra da T foi gerada com 2000 graus de liberdade. Tá vendo? Agora ela ficou bem mais parecida com a normal. Com o histograma da normal. Tá? Então tem essa relação, pessoal. Quanto menor o número de graus de liberdade, maior é a propensão a observar valores extremos na T. E quanto maior o número de graus de liberdade, mais perto de uma normal padrão eu vou estar. E aí é a mesma coisa, né? Para eu fazer as contas, vai dar no mesmo. Eu vou até copiar aqui para poder mostrar para vocês. Não vai mudar nada. A única coisa que vai mudar é onde aparecia sigma, vai aparecer S na fórmula. Então, vou colocar aqui.
Eu tenho que selecionar aqui antes de pedir mais. Né? Agora, o que vai acontecer? Eu, ao invés de usar sigma, eu vou usar S. Eu posso até colocar de outra cor, vou botar até de azul assim para ficar claro. Então aqui, né, eu não vou usar mais sigma, vou usar o S, e ele vai ter distribuição aproximadamente T de student, com número de graus de liberdade igual a n-1. Tá? Esse é o resultado. Então, o que mudou? Saiu a normal padrão, entrou uma T com n-1 grau de liberdade, onde n é o tamanho da amostra. Né? Então, anota mais uma coisa. Quanto maior for o tamanho da amostra, né, menos diferença vai fazer em termos da distribuição da quantidade pivotal, porque vai dar se o tamanho de amostra for muito grande, vai dar uma distribuição normal, ou quase normal, né, que é uma T com número de graus alto. Bom, mas vamos voltar, vamos refazer as contas. Então, aqui, o que vai mudar? Vai mudar esse valor, vai passar a CS, e aqui, então, como ele passou a CS, no lugar desse sigma, vem S, né? Tá? Então, o intervalo de confiança, ele não muda muito. O intervalo, para mim, com 95% de probabilidade, ele vem com a seguinte fórmula: x barra menos q. Mais um detalhe, né? O q também vai mudar. Eu vou mostrar. Aqui vai vir sobre raiz de n, e aqui S. X barra menos q. S sobre raiz de n. Tá? Então, olha, na expressão não mudou, só apareceu o Q aqui, e o Q que aparece se arrasta até o final, e ele aparece aqui. Só que o que muda agora, né, é aonde você vai arrumar esse Q. Antes, o Q ele vinha da normal, porque era a distribuição da quantidade pivotal. Agora ele vai vir da T, tá? Então agora o que vai acontecer é que eu vou colocar aqui a minha T de student, e o princípio vai ser bem similar. Aqui eu vou ter menos Q, aqui eu vou ter Q. Eu quero que aqui no meio eu tenha gama de probabilidade. Então, se aqui é gama, para as caudas sobrou 1 menos gama, né? Então, essa cauda aqui da esquerda vai ter que ter 1 menos gama dividido por 2, porque ela vai ser a mesma probabilidade da área aqui na direita. Então, o Q está acumulando quanto de probabilidade? Olha, aqui está acumulando probabilidade igual a gama mais 1 menos gama sobre 2. Aí aqui vai dar 2 gama mais 1 menos gama sobre 2, que deu gama mais 1 sobre 2, tá? Então, o que vai mudar? O que vai mudar é que agora, vou até escrever com azul, é que o valor de Q vai ser igual a QT, usando a função do R, né? É o QT de gama mais 1 dividido por 2, com quantos graus de liberdade? DF, que é o número de graus de liberdade, vai ser N menos 1, que é o tamanho de amostra menos 1 unidade. Tá? Então, não muda muito, né, pessoal? Só muda qual é a distribuição que você vai considerar, que vai mexer no valor de Q, e vai mudar também o S, né? Que ao invés de ser o desvio populacional, vai aparecer o desvio padrão amostral. Alguma dúvida? Ou deu para entender numa boa essa parte? Bom, então vamos lá, vamos Professor, fazer um exemplo. Oi, pode falar. eu só não entendi muito bem ali na parte que está escrito intervalo de confiança de 95%,
Uhum. O Q, ele fica menos que 2 vezes? X barra é menos Desculpa. que. É verdade, é mais que. Eu que copiei errado. Valeu. Tá bom? Obrigado, valeu. Mais alguma dúvida, pessoal? Né? Bom, então vamos lá, vamos ver um exemplo. Né? Aqui eu só coloquei, enfim, a função dos quantis da t, né? E a gente usa essa função aqui, QT, é igual que enorme, só que, né, na distribuição t. E aqui a gente vai colocar a probabilidade, que é gama mais 1 sobre 2, e o número de graus de liberdade, que é o DF, né, degrees of freedom, n menos 1, né, graus de liberdade. Então, no exemplo, né, das pinças de escorpião, vamos fazer aquele exemplo. A gente tinha o seguinte. A gente tinha... eu quero eu quero calcular o quê? O valor de quê? Então, 1 mais gama sobre 2, 1 mais gama era 0,95 sobre 2. Quantos graus de liberdade eu vou ter? O DF vai ser igual a n menos 1, né? O n era 10, que era o tamanho de amostra, então aqui eu vou ter 9. Tá? Então ficou assim. QT 1 mais 0,95 dividido por 2, que vai retornar esse valor, 2,262157. Tá? Então, repara que ele mudou bastante, né? O meu Q que tinha vindo anteriormente, né, no outro exercício, ele tinha dado 1,96, o da normal. Olha quanto é que deu o da T de Student, deu bem maior. Isso vai se refletir em intervalos mais largos, né? Quando C é desconhecido, quando o sigma é desconhecido. Porque aqui vai entrar um valor de Q mais elevado, vai entrar esse valor aqui. Então, repara que quanto maior o Q, maior é a largura do intervalo. Tá? A gente vai observar isso na prática. Então, aqui tem os passos para construir um intervalo e deu a mesma coisa, só que aqui ele está chamando de T, enquanto que eu estou chamando de Q, tá? Mas, enfim, o resultado foi o mesmo. Né? Vamos ver esse exemplo, então. Aqui eu tenho o seguinte. Em um estudo dos efeitos do uso de cocaína no período pré-natal sobre bebês, foram obtidos os seguintes dados amostrais de pesos ao nascer, tá? Esse aqui vem vem a partir desse paper aqui, Journal of American Medical Association. Ele é bem interessante, depois eu recomendo, caso vocês tenham interesse por essa parte de saúde, né, darem uma lida no artigo, porque ele é bem bacana mesmo, tá? É claro que, tipo, o estudo não dava cocaína para as mães, não, né? Obviamente, é um daqueles desenhos amostrais em que a gente via uma situação que já estava posta, né, enquanto as mães iam fazer seus exames pré-natais. Então, a gente tem o seguinte, né, o tamanho de amostra, N igual a 190, X barra, que é a média amostral, era de 2.700, 2.700 gramas, e S, que é o desvio amostral, 645 gramas. Tá? Bom, e aí vamos construir um intervalo de confiança, mas dessa vez 98% para mim, tá? Então, o meu intervalo de confiança, a primeira coisa, eu tenho que achar o valor de quê, né? Então, agora, aqui eu venho na T de Student, aqui está a média 0 da T. Essa T aqui tem distribuição o quê? É T de Student com quantos graus de liberdade? 189, não é isso? Isso aqui é praticamente uma normal padrão, tá? Mas beleza, vamos calcular mesmo assim. Na T de Student 189. Então, ok. Agora eu vou fazer aqui, eu tenho que dividir, né, a minha área, para ter gama de probabilidade aqui no meio.
Mas o meu gama é 98%, então 0,98. Bom, se aqui tem 0,98, para fora, né, para as laterais, sobrou 2%. Então, aqui tem que ter 1%, e aqui tem que ter 1% também. Né? Ou seja, o valor de Q que veio da T, ele vai ser, no R eu vou obter ele fazendo QT, com quantos por cento de probabilidade à esquerda? 1% mais 98%, 99%. Quantos graus de liberdade? 189. Tá? Então, vamos lá pegar o valor de Q no R. Então, eu vou fazer QT 0,99, número de graus de liberdade igual a 189. Então, o valor de Q deu 2,3462. Tá? Vou arredondar para duas casas. 2,35. Tá? Não, vou fazer o seguinte, eu vou arrastar aqui só para não gerar muito erro. Eu vou fazer o seguinte, em geral é uma boa prática a gente sempre fazer os arredondamentos no final, né? Então vou pegar o valor mais inteiro mesmo. E aí qual é a expressão para o intervalo de confiança? Bom, meu intervalo de confiança para mim, agora a confiança é de 98%, então vai ser x barra menos Q, que multiplica o desvio dividido por raiz de n. E aqui, x barra mais Q, que multiplica o desvio dividido por raiz de n também. Tá? Bom, isso aqui vai me retornar. X barra é 2.700 menos 2,3462 vezes S, que é 645, dividido pela raiz de n, que é a raiz de 190. E aqui embaixo vai ser a mesma coisa, só que ao invés de menos é mais. 2,3462 vezes 645 dividido pela raiz de 190. Tá? Bom, então vamos lá voltar para o R para poder fazer essa conta. Então, 2.700 menos 2,3462 vezes o desvio padrão, que é 645, dividido pela raiz quadrada de n, que é 190. Tá bom? Então, só substituir os valores na fórmula. E aqui, agora eu já vou copiar e vou fazer para o outro extremo, que é com mais, tá? Então, 2.590 alguma coisa, 2.809 alguma outra coisa. Então, vamos botar aqui. 2.590.214 e aqui 2.809.786. Tá? Alguma dúvida, pessoal? Então, esse intervalo ele vai ter a mesma interpretação do outro intervalo, tá? Ele tem uma probabilidade de 98% de conter o verdadeiro valor de μ, né? Aqui a diferença é que eu estou numa hipótese mais realista de que eu não conheço o valor de sigma, e aí eu uso o S ao invés de usar o valor de sigma, tudo bem? Eu queria então, pessoal, gastar mais um tempinho só para fazer uma interpretação dos termos que influenciam no intervalo de confiança. Tá? Eu vou fazer um desenho sobre o intervalo. Tá? Então, aqui eu vou fazer o seguinte. Ó. X barra está no meio do intervalo, né? Porque o intervalo é x barra menos alguma coisa, x barra mais essa mesma coisa, tá? Então, aqui está o extremo do intervalo,
o extremo na esquerda, aqui está o extremo na direita, e o x barra está bem no meio. Então aqui eu vou botar limite superior, limite inferior. E qual é o comprimento ou o tamanho do intervalo, né? Qual é a distância entre o ponto médio do intervalo e o seu extremo, melhor dizendo? Essa distância vai ser QS sobre raiz de n. Né? E aqui, daqui para cá também é a mesma coisa. A distância vai ser Q, que multiplica S sobre raiz de n. Então, o comprimento do intervalo... E aqui eu vou deixar genérico, tá? Em função de gama. Esse comprimento é 2Q, que multiplica S, sobre raiz de n. Então, vamos olhar para essa expressão que determina o comprimento, né, do intervalo. E o que eu quero fazer com vocês é interpretar o que é cada termo. Então, ó, o x barra é a média, qual é o ponto médio daquele intervalo. O valor de n, vamos olhar para n agora. Então, se n aumenta, vamos botar aqui, se o n aumenta, isso implica que o comprimento do intervalo de confiança, se o n aumentou, né? Então, aqui eu vou dividir por um valor maior, então eu vou diminuir o comprimento ou a largura do intervalo. Tá? Essa é uma relação importante, porque ela diz o seguinte: quanto maior o tamanho de amostra, né, mais fino é o intervalo, ou seja, menos disperso vai ser esse intervalo. Tá? O que é muito importante, isso quer dizer que se a gente fez um intervalo de confiança para a média e observou um intervalo grande, isso é um indicativo de que a gente deveria ter um tamanho de amostra maior, né, para ter intervalos mais concentrados. Outra noção importante é o desvio. Se o desvio padrão for alto, o comprimento do intervalo também vai ser alto, né? Porque o desvio está aqui em cima. Faz sentido, né? Porque quanto maior esse desvio padrão amostral, ele é uma proxy, né, uma versão amostral do desvio padrão. Então, se o S for grande, é porque o desvio padrão deve ser grande. E aí, como o desvio é grande, significa que tem mais variabilidade. Então, o intervalo vai ser mais largo. E outra coisa importante é o Q. Também, se o Q for grande, o comprimento também vai ser grande. Né? O comprimento também vai ser maior. E esse Q? Esse Q aqui eu não controlo diretamente, né? Quer dizer, na verdade acabou controlando, mas de forma indireta. Esse Q, ele depende de gama, né? O Q depende de gama. E esse gama é quem? É o nível de confiança associado. É o nível de confiança. E tipicamente, qual é a relação, né? Vou fazer de novo aqui aquele gráfico. Aqui está o Q, aqui está o zero, aqui está o menos Q, aqui está o gama. Concorda que quanto maior for o gama, maior vai ser o Q? Porque se eu aumentar o gama, esses extremos aqui, eles vão ficar mais para o lado, né? Porque eu estou sempre com gama no meio, então à medida que eu vou aumentando o gama, eu vou incluindo mais probabilidade aqui pegando as causas. Isso vai jogando o Q mais para a direita. Caramba, tá tendo um tiroteio bizarro aqui. Aí o Q vai se tornando cada vez mais longe de zero. Então, se eu aumento o gama, eu vou colocar até aqui, ó, se eu pego o gama, aumento, isso implica que o Q vai aumentar e implica que o comprimento do intervalo aumenta, o que também faz sentido. Isso quer dizer o quê? Que se eu quiser aumentar o grau de confiança do intervalo, invariavelmente o intervalo de confiança também vai aumentar. Tá? Porque para aquele intervalo ficar mais confiável, eu preciso aumentar o valor de Q, que implica aumentar o comprimento do intervalo. Tá bom? Alguma dúvida, pessoal, nessas relações aí?
Isso é importante porque aí vocês têm uma ideia, né, do que cada coisa, de como cada coisa afeta o intervalo de confiança. Beleza. Deixa eu pegar, então, já no conteúdo da próxima aula, que ele já é o finalzinho dessa parte de intervalo, tá? E acho que aí vai dar para a gente fechar, pelo menos, a parte de intervalo de confiança. Então, nessa parte da aula, pessoal, a gente vai ver intervalos de confiança para variância e para o desvio padrão. Porque o que acontece? Se a gente tiver, vamos dizer, né, xi com distribuição normal, média, min, variância sigma 2, né, a gente mostrou, né, como é que faz intervalo de confiança para min, com gama por cento de confiança. Isso aqui, beleza. Mas a gente também teria, né, no caso da normal, uma outra quantidade desconhecida, que é o sigma 2. Então, a gente pode pensar no intervalo de confiança para sigma 2 também. Tá? Então, vamos lá, vamos mostrar como é que a gente faz esse intervalo aqui. Tá? Ele não é muito usado na prática, porque na prática, usualmente, a gente está mais interessado em conhecer médias do que conhecer desvio, né? Mas é interessante a gente saber de qualquer forma. Então, para a gente fazer o intervalo de confiança para sigma 2, a gente vai precisar conhecer a distribuição que se chama distribuição Q quadrado. Tá? A Q quadrado, ela tem essa cara meio feiosa aqui. Ela é assimétrica e sempre positiva. Então, na Q quadrado eu tenho um gráfico dessa forma. Então, eu escrevo assim, ó, digamos, y tem distribuição Q quadrado, aí o símbolo da Q quadrado é essa coisa esquisita aqui. Esse Q aqui é uma letra grega, com V grau de liberdade, tá? Então, o gráfico dessa Q quadrado, da densidade da Q quadrado, ele é assimétrico e sempre positivo. Então, como é que a gente faz a construção do intervalo de confiança? Bom, na estatística, existe um resultado que não vai ter como a gente mostrar aqui, que é o seguinte. Se a gente tem x e d, melhor escrever assim, são I e D com valor esperado de xi igual a min e variância de xi igual a sigma 2, então isso vai implicar no seguinte: a gente vai ter n-1 S2 dividido por sigma 2 vai ser aproximadamente Q quadrado com V graus de liberdade. Desculpa, com n-1 graus de liberdade. Essa Q quadrado é uma distribuição que a gente também consegue calcular os quantis no R, então eu já vou mostrar para vocês. Aí a gente vai fazer o seguinte. Lembra que agora a minha distribuição é assimétrica, tá? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou usar esse resultado para construir um meu intervalo. Então, eu vou fazer assim, eu vou pegar um gama aproximadamente igual a 1. Por exemplo, digamos gama igual a 0,95. E eu vou colocar no meio da distribuição. Aqui está o gama, eu vou colocar no meio da distribuição. Agora não vai ser mais simétrico, então, o que eu posso fazer? Eu ainda posso, se eu colocar o gama aqui no meio, esse aqui vai ser o meu quantil superior e esse vai ser o quantil inferior. Agora eu vou ter que calcular dois quantis, inevitavelmente, tá? Por que isso? Bom, vou ter que calcular dois quantis porque um tá mais, porque não tem mais simetria, então um vai ser mais menos o outro, né? O outro com sinal negativo. Então, o que eu vou fazer? Aqui no meio eu tenho gama, aqui vai sobrar 1 menos gama,
sobre 2 de probabilidade, e aqui a mesma coisa. 1 menos gama dividido por 2, tá? Então, por quê? Porque eu quero fazer com que essa área seja a mesma dessa área daqui. Tem o mesmo valor. Tá? Apesar do desenho da área não ser o mesmo, eu posso fazer com que eles tenham o mesmo comprimento, a mesma medida. Essa área da esquerda e a área da direita também. Tá? Então, eu vou fazer isso. O meu QS vai ser igual a quanto que eu tenho de probabilidade à esquerda do QS. À esquerda do QS eu tenho isso mais isso, né? Que a gente já viu que vai dar 2 sobre gama, vai dar 1 mais gama sobre 2. E o QI? Bom, o QI é mais imediato, né? Quanto de probabilidade o QI vai acumular à esquerda? Direto esse valor aqui, 1 menos gama sobre 2. Né? Então, o QS vale Q. Bom, e aí, como era na T, vai ter uma função lá no R que vai fazer para Q quadrado. Vai funcionar para Q quadrado. E se chama XQ. Tá? Ou QISQ. Que é chi-square, né? Q quadrado. Então, o que é essa? Vai ser o QX. Quanto que ele vai deixar para o lado esquerdo? 1 mais gama sobre 2. Quantos graus de liberdade? N menos 1. Tá? Como está aqui. E o QI? O contínuo inferior vai ser Q, ISC também. O que vai mudar é a probabilidade. Porque o inferior ele vai acumular 1 menos gama sobre 2. Tá? Então, muda um pouquinho, tá? Aqui a gente vai ter que calcular 2 quantias, ao invés de ter que calcular 1, mas isso vai acontecer porque antes a gente também calculava 2. Só que o segundo quantio, ele era o primeiro com sinal de menos, porque era tudo simétrico ao redor de zero, tá? Então, beleza, a gente consegue calcular isso na normal, tá? Na normal, no R. E como é que a gente monta o intervalo em si? Aí o raciocínio é similar. A gente vai começar com gama, que digamos seja 95%, tá? Só para fixar um valor. Esse gama vai ser a probabilidade e eu vou pegar o meu resultado aqui em cima e vou usar esse resultado para colocar uma probabilidade do lado esquerdo e outra do lado direito. Então, aqui vai dar a probabilidade, né? Na verdade, eu vou olhar para o valor do meio. Então, a probabilidade de eu estar aqui no meio, essa probabilidade é o gama. Então, essa probabilidade aqui eu tenho QI, aqui eu tenho QS. Então, eu vou ter a probabilidade da minha variável aleatória, que tem distribuição Q quadrado, estar entre QI e QS, vai dar gama, né? E agora? Agora o que eu tenho que fazer é isolar quem no meio? Eu quero um intervalo de confiança para sigma, né? Ou para sigma 2. É o que eu quero fazer. Eu quero fazer o IC para sigma 2, de confiança de 95%, tá? Para fazer isso, eu vou ter que isolar quem no meio? Sigma 2. Então, o primeiro passo é tirar esse cara aqui de cima. Então, como é que eu tiro ele ali de cima? Eu divido todo mundo por ele. Então, vai ficar N menos 1, S2, menor do que 1 sobre sigma 2. Menor do que QS sobre N menos 1, S2. Beleza? Bom, e aí? E agora? Bom, agora tá, quase acabou. Só que o que eu tenho que fazer? Eu tenho que inverter, né, esse número. Como é que eu inverto? Eu posso elevar tudo a menos 1, né? Então, vai ficar N menos 1, S2, sobre QI,
Aqui vai dar sigma 2, porque eu vou trocar, né? O sigma 2 vai para cima e vai para baixo. E aqui, que é S. Aí, bom, vamos lá. Tem de novo que tomar cuidado, né? A gente tem o seguinte, a gente tem algo assim, meio é maior do que 1/3, que é maior do que 1/4, tá? Talvez seja melhor botar assim, para ficar mais claro. Se eu tiver uma metade, eu tenho mais do que 1/10 de alguma coisa, que é mais do que 1/100, né? Se eu trocar, né, escrever 2, 10 e 100, eu posso fazer assim? Não, né? Porque vai ficar ordenado errado. Então, eu tenho que trocar as desigualdades, tá vendo? Tá? Então, ó, quando eu elevo alguma coisa a menos 1, eu tenho que trocar a direção das desigualdades. Então, vai ficar dessa forma. Beleza? E aí? Bom, agora terminou, né? Eu tenho um intervalo que contém o sigma com alta probabilidade. A única coisa que eu sempre gosto de fazer, né, é trocar e deixar o menor valor primeiro. Então, qual é o menor valor? É esse aqui. N-1, S2, sobre QS, menor do que sigma 2, menor do que N-1, S2, dividido por QI. Tá? Então, pronto, meu intervalo de confiança para sigma 2, com probabilidade gama, é igual a N-1, S2, dividido por QS, e o da direita é N-1, S2, sobre QI. Tá? E aí, ó, eu já mostrei como é que calcula essa parte. Esse aqui é a variância amostral, que no R basta a gente pedir var, né, do vetor que contém nossa amostra, que pronto, a gente já tem a variância amostral. E aqui também é fácil de calcular, que é o tamanho de amostra menos 1. Tá? Alguma dúvida, pessoal, na dedução desse intervalo? É um pouquinho diferente, né, mas o princípio em si, né, o princípio básico é bem parecido. Mas alguém ficou com alguma dúvida nesse intervalo? Bom, vamos lá, então. Deixa eu ver se alguém colocou alguma coisa no chat, às vezes. Então, vamos voltar. Deixa eu ver uma coisa. Tá. Bom, e aí tem mais uma constatação, né? Esse intervalo que a gente obteve foi para sigma 2, certo? Aí eu pergunto o seguinte, tá, esse é um intervalo para variância, mas e se eu quisesse um intervalo para o desvio padrão? Como é que eu faço? Bom, para o desvio padrão, que é sigma, né, é muito fácil também de fazer. Por quê? Porque para o desvio padrão, o que eu vou querer, eu vou partir do mesmo ponto de partida, só que o que eu vou querer é um intervalo que contenha não sigma 2, mas sim um sigma, né? Então, é bem tranquilo também, porque o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou começar da mesma forma, 0,95. Né? Se esse é um intervalo que contém o sigma 2 com probabilidade 0,95, né? Um intervalo que contém o sigma com probabilidade 0,95, basta eu isolar aqui dentro o sigma ao invés de isolar o sigma 2. Então, eu tenho que tirar a raiz quadrada aqui, tirar a raiz quadrada aqui e tirar a raiz quadrada aqui também, né? Para manter a mesma probabilidade. Então, como é que vai ficar? Vai ficar raiz de n-1 S2 dividido por QS. Sigma, e aqui, raiz n-1 S2 dividido por QI. Tá bom? Então, o intervalo de confiança para sigma
com um grau de confiança, ou nível de confiança gama, ele é o mesmo intervalo para o sigma 2, só que com uma raiz, né? É como se eu colocasse a raiz no intervalo todo. Que é S, N-1, S2, QI. Tá? Então, eu consigo tanto um intervalo quanto o outro de forma bem imediata. Tá? Vamos fazer o exemplo, esse exemplo aqui das pinças do escorpião, novamente, para a gente poder treinar isso aí, tá? Então, nesse exemplo, a gente tem o seguinte. N igual a 10, x barra é igual a 48,2 e o meu S2 deu 2,917, tá? Então, como é que a gente faz um intervalo de confiança para sigma 2? Então, eu tenho que determinar, né, quem é o QI e quem é o QS. Primeiro passo. Então, aqui eu vou fazer o meu desenho para guiar, né? Aqui eu tenho 1 aqui quadrado. Quantos graus de liberdade? É n menos 1. Então, são 9 graus de liberdade. Aí eu quero colocar gama de probabilidade aqui. É um intervalo com 95. Então, meu gama é 0,95. Então, aqui eu já vou colocar 95%. Então, para cá eu tenho 2,5%. E para cá eu tenho também 2,5%. Aqui é o meu contínuo inferior, aqui é o meu contínuo superior, tá? Bom, então, o QI, ele vai ser obtido por QISC, né? K-square, e ele vai acumular 0,025 de probabilidade à esquerda, né? Que são os 2,5%. Quantos graus de liberdade? Ora, DF igual a 9. E o QS? O QS vai ser QXQ, contínuo superior de 2,5%, então ele vai acumular à esquerda 975. Número de graus de liberdade igual a 9 também, tá? Vamos ver se é isso aí. É só fazer um menos esse, ou esse mais esse. Então, vamos lá. Pegar aqui no R. Lembra, né? O R é QXQ, para fazer a acumulada daqui quadrado. O primeiro valor é 0,025. Eu vou chamar isso aqui direto de QI. QI igual a isso. Quantos graus de liberdade? DF igual a 9. Agora, QS vai ser QISC 0,975, com o número de graus de liberdade igual a 9 também. Então, já fiz QI, já fiz QS, vamos ver quais foram os valores. QI, QS. Deu deu 2,700. E aqui deu 19,022. Beleza. Então, agora eu já posso fazer os meus intervalos de confiança. Né? Então, aqui vai ficar, para sigma 2, vai ficar n-1, S, dividido por QS, n-1, S, dividido por QI. Isso vai me dar n-1, 9, vezes S. Aqui esqueci a S2. S ou S? Não, é S2. Copiei errado.
n-1 vezes S2 é 2,917 sobre quem aqui é S? 19,022 e aqui 9 vezes 2,917 dividido por QI, que é 2,7. Tá? Se eu vou fazer a conta, eu vou colocar aqui. Eu também posso armar assim. Ó, S igual S2, S2 igual a 2,917. E aí o meu intervalo vai ser, o primeiro intervalo vai dar 9 vezes S2 dividido por QI, não é isso? Não, porque é S. Ah, esqueci de rodar o S2. 1,38. E o outro intervalo vai ser n-1, que é 9, vezes S2 dividido por QI. Né? Então é bem tranquilo esse intervalo, né, pessoal? Porque a única coisa que muda é a divisão, porque é S ou por QI. Então aqui deu 9,722, digamos, tá? Beleza? Alguma dúvida, pessoal, nessa parte das contas? Ou nos comandos do R? Acho que não. Eu demoro um pouco para pegar a matéria. Geralmente eu pego melhor assim, quando eu tô dando uma revisada, vendo os exercícios, assim, mas eu vou pegando. Ah, saquei. Pois é. Eu acho que acaba complicando que a gente tem que correr muito, né? Dar muita matéria no mesmo dia de aula para conseguir cobrir. Aham. Eu pessoalmente fico um pouco confuso com as fórmulas e tudo mais, mas à medida que eu vou treinando, eu vou entendendo melhor. Entendi. Pois é. De repente, assim, tipo, se você reassistir as aulas e ir fazendo enquanto Sim, ajuda bem. eu acho que acaba fixando melhor. E depois, quando vier os exercícios também, né? Porque aí vocês, de fato, praticam, né? Mas acaba sendo que os exercícios ficam bem similares, eu acho, com as coisas que a gente vê aqui. Vocês vão ver agora na lista 5, tem muito exercício que é, tipo, igual ao que a gente fez na sala, sabe? Só muda os números. Quer dizer, na sala não, na aula, né? Então, pessoal, eu acho que para a aula de hoje era isso. Fiquei devendo para vocês só a parte. Se eu quisesse para o sigma, era só tirar a raiz desses dois valores, tá? Porque olha como é que é a fórmula. Em comparação, a do sigma 2 e a do sigma é a raiz dos extremos. Então, se eu quisesse para sigma, era só tirar a raiz. Aí ia ficar desse jeito, tá? Então, é o mesmo princípio, tá? O intervalo de confiança vai ter a mesma interpretação, só que agora é um intervalo de confiança para variância ou para o desvio, tá? Mas a interpretação não muda nada. Só muda que, ao invés de você falar que a probabilidade do intervalo conter o μ, vai ser o intervalo contém o sigma, ou o sigma 2, dependendo de qual intervalo você estiver reportando, tá? E aí, acho que na aula de amanhã a gente pode falar sobre o intervalo de confiança para a proporção populacional e terminar essa parte de C, tá bom? Bom, então é isso, pessoal. Comecem então a dar uma olhada lá na lista 5, que ela já vai tratar da parte de variável contínua, tá? Para vocês praticarem com normal, exponencial. E tem uma questãozinha de teorema central do limite também, tá bom? E aí a gente se vê na semana que vem, beleza? Beleza. Vai ter essa lista 5 e vai ter outra antes da prova ou não? Eu tô querendo colocar, assim, mais uma lista, mas talvez eu coloque ela sem valer ponto, eu não sei, eu tenho que ver. Para Entendi. ver exatamente quando que eu vou botar e qual vai ser o tempo, né? Porque pelo menos vocês têm como praticar, né? Sim, Pelo menos sem valer ponto vai ter. Eu só vou definir ainda se eu vou fazer a lista valendo ponto ou não. beleza. Bom, pessoal, então é isso. A gente se vê amanhã. Eu já vou colocar a gravação da aula de hoje lá no YouTube.